Oi pessoal, boa noite, paz do Senhor. Trazer uma reflexão aqui da palavra, mais uma reflexão da palavra. Vou deixar aí a transmissão salva. José Neto, paz do Senhor. A paz de José Neto é rápido, viu? José Neto, como é que você tá? Já tá indo para a igreja? Glória a Deus. Eu vou deixar aqui uma reflexão bem rápida, algumas palavras, vai ficar aí salvo. Adriana, paz do Senhor. Vou deixar aqui algumas palavras para você meditar, para você refletir. Espero que Deus fale com você, tá certo? 1 Coríntios, capítulo 12, lá no versículo 29, na parte C do versículo, diz assim: E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aí no capítulo 13, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Eu estou há algum tempo já sempre batendo nessa tecla, ou sempre falando, ou escrevendo, ou meditando com as pessoas acerca da essência do cristianismo. Infelizmente, nós temos ouvido muitas vozes e nem todas as vozes que ouvimos de fato estão embasadas na palavra. Tem muitas pessoas que estão falando ou se apresentando como expositores da Bíblia, mas que não pregam o real sentido da palavra. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai ressoar, vai repetir o que o próprio Jesus ensinou. Jesus ensinou que o sentido total das Escrituras e da lei e o cumprimento delas é o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Paulo aqui no capítulo 12 está lidando com uma igreja que estava compreendendo errado os dons espirituais, compreendendo errado a fé cristã. Paz aí para vocês que entraram. Glória a Deus pela sua vida. Compartilhe aí com os amigos, com os irmãos. E Paulo vai falar algo muito importante, são muitos versículos, mas aqui nos primeiros 2 versículos a gente já entende bem o que é que Paulo está querendo dizer. Versículo 1 ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Paulo está dizendo que, se tratando da fé que nós temos, que nós pregamos, acima de tudo está o amor. Lá no último versículo ele diz: desde agora permanecem estes 3, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Se nós não entendermos isso, nós iremos estudar, iremos pregar, iremos ter dons, iremos cantar, iremos salmodiar. Mas tudo isso se tornará vão, porque o que nos resume, o que nos faz entender esse mistério divino, esse mistério da graça do Senhor, é o ardente amor que o Espírito gera em nós. A Bíblia diz que se conhece uma árvore pelo seu fruto. E o fruto do Espírito é amor. Não são os frutos do Espírito. É um fruto chamado amor que o Espírito gera no cristão. Romanos capítulo 5 fala que a vida cristã ela tem essa finalidade. Romanos capítulo 5, texto muito conhecido, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança,
A perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, meu amigo, minha amiga, você que entrou aí, o Enzo, a Lidiane, a irmã Adriana, saiba que a única finalidade de Deus para nós é que nós vivamos em amor. Não adianta nada. É entristecedor nós vemos pessoas portando Bíblia, tendo um aparato de um cristão, mas em seus relacionamentos, em suas vidas, em suas palavras, elas não têm amor, elas não vivem o amor verdadeiro. O amor é apenas nos templos, é apenas nas reuniões, mas quando nós procuramos esse amor evidenciado, nós não encontramos. E os cristãos de Corinto ofendiam uns aos outros, matavam-se uns aos outros, iam até mesmo aos tribunais, uns com os outros, um acusando o outro. E Paulo repreende eles ensinando o teor, ensinando o foco, o centro da vida cristã. Ele vai dizer que o amor é sofredor, que o amor é bondoso, que o amor não se alegra com a injustiça, que o amor folga com a verdade, que o amor, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, é esse amor que deve ser visto em nossa vida. Eu sei que você deve saber, ou já deve ter ouvido, existe mais de um tipo de amor. A Bíblia só fala deste amor que os teólogos e os estudiosos chamam de amor ágape. Mas existe o amor eros, que é o amor que um homem sente por uma mulher, que é um amor que gera atração, que gera a erotização. Mas o amor da Bíblia não é esse amor. O amor da Bíblia é o amor genuíno. É o amor comparado ao amor de Cristo, que nos amou quando nós não merecíamos. Então, o cristão, a única coisa que ele tem que fazer, que ele é devedor ao seu irmão, é o amor. Então, diante deste cenário que nós estamos vendo de apostasia, de esfriamento, de abandono à verdade, da religiosidade, e a coisa mais cruel que existe é a religiosidade. Porque a religiosidade, ela petrifica, ela endurece, ela engessa você. Certo? E o que o Espírito Santo quer gerar em mim e em você é o amor. Se nós não tivermos esse amor, não vai adiantar a gente pregar bem. Não vai adiantar a gente ter uma notoriedade. Se não tivermos esse amor, a gente não está sendo aprovado na obra do Senhor. Entre alguns irmãos aí, o irmão Rouvier, a minha mãe Luciana, a irmã Jaque. Então, gente, o teor do Evangelho não tem escapatória, não tem outra saída, é o amor. Então, vamos deixar de ofender-nos uns aos outros. Se há alguma coisa entre nós, que nós venhamos a resolver um com o outro, no olho a olho. Deixemos de amar fingidamente. A Bíblia diz que nós não devemos amar fingidamente, mas devemos nos amar ardentemente. Quando Deus usar alguém, não fique entristecido por Deus estar usando alguém. Isso é infantil. Se Deus estiver usando alguém, deixe Deus usar. Não tenha inveja uns dos outros. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz: não tenhais inveja uns dos outros. Não busquem problemas, dissensões uns contra os outros. Porque o fruto do Espírito é o amor, que gera a bondade, que gera a mansidão. O Evangelho não é venha a mim o teu reino, é venha a nós o teu reino. O Deus que me usa em uma área, Ele usa em outra área. E tem espaço para todo mundo. O corpo é grande. Então, Paulo entendia muito bem isso. E olha que eu não estou falando de um leigo. Olha aí, entrou a Jaque, comentou verdade. Glória a Deus, Jaque. A Mirla, paz do Senhor, Mirla, boa noite. Eu não estou falando de um homem leigo. Eu estou falando de um homem que era irrepreensível na lei. De um homem que tinha
dupla cidadania, sabia entrar e sabia sair. Poderia ser orgulhoso, se quisesse ele poderia ser orgulhoso. Paulo é englobado nos grandes estudiosos, pelos grandes estudiosos, como das mentes mais pensantes que essa terra já conheceu, a Larita, a Gardênia. E essa mente pensante foi alcançada pelo Evangelho. E graças a Deus que nos deu uma mente que abre a nossa compreensão. Paulo diz aqui também, no versículo 3, assim, ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado, ser oferecido. Deixa eu achar aqui, gente, que eu perdi aqui. 1 Coríntios capítulo 3, se eu não me engano, é o capítulo 3. Entrou aí, Canaã Itaperi, a minha prima. Eu não sei quem está aí comandando Canaã Itaperi. Fala aí para me dar um Pai Senhor. Ele diz assim no versículo 3, eu acho esse versículo mais pesado. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Então, se não tiver esse fruto evidente em nós, porque o amor bíblico não é um amor teórico, é um amor que se evidencia na prática. É o amor de Cristo, é um amor que é exemplificado em Cristo, que morreu. Ele não morreu teoricamente, ele morreu de fato, ele sofreu, ele sangrou por nós. Então, olha aí, o pastor Neudo, a paz, pastor, a Stephanie entrou, a Alexandra, o Davi Costa, a Selma Campos, paz do Senhor, gente, boa noite. Então, esse amor, ele precisa ser mais do que teórico. Infelizmente, eu entendo que cada um tem uma fase de fé cristã, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce preparado. Todos nós um dia já fomos problemáticos, mas é a evidência de que alguém está vivendo uma vida verdadeira cristã. É esse amor que o Espírito Santo gera nela. Paulo diz que ainda que eu dê os meus bens aos pobres, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado vivo, que eu acredito que isso é uma atitude, a atitude mais nobre que alguém poderia ter, e se isso não for por amor, isso nada adianta. Eu vi uma certa vez, alguém contou, que um certo líder religioso chamado Mahatma Gandhi foi a uma igreja. E quando ele chegou, se eu não me engano, era na Inglaterra, não vou me recordar bem onde era esse templo que ele foi. E quando ele chegou, ele era um oriental, ele pediu abrigo naquela igreja. E quando ele estava ali naquele templo, as pessoas saíam de perto dele. E ele pediu ao pastor para ficar dormindo, pelo menos na frente da igreja, aquela noite, porque ele estava lá no inverno e era muito frio, e ele não tinha nenhum recurso, estava desamparado. E Mahatma Gandhi, segundo dizem os historiadores, dizem que ele não teve permissão do pastor e de nenhum dos seus irmãos. E a última tentativa de Mahatma Gandhi foi pedir comida àquele líder e aquelas pessoas, e também foi negado a ele comida. E Mahatma Gandhi se revoltou contra o cristianismo através disso, através de uma parte de alguns cristãos. Ele se revoltou e criou uma própria religião. Ele teve ali uma certa influência na sua religião. E ele sempre dizia que Cristo, se todo cristão fosse como Cristo, o mundo seria melhor, nas palavras dele. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, assim como Cristo andou, como Cristo viveu, devemos nós também viver. Cristo, muitas vezes, quando foi ofendido, reagiu falando com amor, reagiu falando com mansidão. E às vezes, quando nós somos ofendidos, nós queremos bater ou nós queremos revidar na mesma moeda. Cristo, quando foi ofendido, diante das autoridades e da multidão, se calou. E às vezes, quando nós somos ofendidos, nós queremos revidar na mesma moeda. Então, esse amor aqui é diferente do amor que você tem pelo seu familiar. É um amor mais profundo. É um amor que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta.
Entrou aí a Anne Paulino, a irmã Selma, a Letícia. Pai do Senhor, pessoal, só estou deixando aqui uma reflexão bem rápida, passando para dar uma boa noite para vocês, para orar por vocês e para falar do amor de Deus. Isso, é tudo que eu tenho, mas eu sou muito grato a Deus por Ele ter desvendado os olhos do meu coração. E a carta do amor, que vai mais falar sobre o amor, você já deve saber, está lá em 1 João. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, que é o capítulo que mais fala do amor. Diz assim, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você conhece alguém, ou você acha, ou você sabe que alguém conhece a Deus através disso. O amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. No versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer, o amor de Deus ele não é passivo, ele é ativo. Mesmo antes que nós tenhamos amado a Deus, ele nos amou. Rapaz, Pai Senhor e pessoal, os irmãos estão conversando aí, glória a Deus. A Ireuda, a Letícia, a Camila, a Larissa e a Fátima. Glória a Deus, pessoal. Estou falando do amor cristão. Existe o amor filo, se eu não me engano. O amor eros, que é o amor erótico, né? O amor de um homem por uma mulher. E o amor bíblico é o amor ágape. Talvez exista algum outro tipo de amor, mas não estou recordado agora. E o versículo 11 ele continua. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Pelo fato, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E o fruto do Espírito é o amor. Aí o versículo 14. E nós temos visto e darmos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E aí ele vai, tem o versículo 18 também, que é muito conhecido. E está claro, mais claro do que o sol ao meio-dia. Não existe viver cristão sem amar, sem renunciar, sem se doar. Como é que eu sei que uma pessoa ama a causa de Deus, ama os seus irmãos? Ela se doa. Ela doa a vida dela, ela doa os bens dela. Eu estou falando de extremismo, eu estou falando de doação, de cooperação. Você quer ver as coisas fluírem. E todos os apóstolos doaram, alguns deles, a maioria deles, doaram a própria vida em favor dessa causa. Por quê? Porque eles amavam, o coração deles estava na igreja, nos irmãos. A pregação redigida, ungida pelo amor, ela é diferente da pregação que vem através de palavras bonitas, palavras vazias. Porque a pregação, quando vem de um coração, de um coração trabalhado pelo Espírito Santo, ela faz com que essa conexão, essa transmissão que nós temos uns com os outros seja verdadeira. E Deus, ele não quer que nós busquemos apenas os dons espirituais. A igreja de Corinto, Paulo diz lá no capítulo 1 que eles não tinham falta de dons espirituais, mas eles tinham a falta desse amor. Até a ceia se tornava um ritual de competição. Por quê? Porque eles não entendiam o que era o corpo de Cristo. E assim, infelizmente, muitos equívocos vêm acontecendo porque nós estamos dando ênfase
a coisas que são secundárias e nos esquecendo do que nos vincula à fé, que é o amor. Às vezes eu já ouvi, infelizmente, algumas pessoas se dividirem por causa de placas, por causa de ministérios ou por causa de coisas secundárias, coisas que se resolvem com uma boa compreensão. E nisto enfraquecendo o amor. Já vi pessoas deixarem de falar com as outras por causa de coisas secundárias, como estava acontecendo na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que isso não vale nada. Diante do conhecimento da verdade, essas coisas são infantis. Então a gente precisa crescer. E para crescer em Deus, para crescer essa estatura aproximada de Cristo, a gente precisa amar. Jesus Cristo negou-se a si mesmo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes tomou a nossa forma, fez-se como nós. E tudo isso que ele fez se resume em uma palavra: amor. Então, que as nossas palavras sejam direcionadas pelo amor, que o nosso louvor seja direcionado pelo amor, primeiramente a Deus e depois ao nosso irmão. Que a gente não venha entristecer o espírito, entristecer os nossos irmãos, buscando coisas vãs, coisas que não louvam o nome do Senhor. Eu vou orar aí por mim e por você, vou te convidar para essa oração, tá certo? Se você tiver aí uma causa para apresentar, comenta aí que eu vou estar aqui orando por você, tá certo? Eu vou deixar o vídeo aí salvo, se você quiser mandar para alguém refletir, tá certo? Nesses tempos de frieza espiritual, a Bíblia já diz que o amor de muitos esfriará. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você precisa perseverar nessa causa. É difícil perseverar fazendo o bem. Paulo diz que não devemos nos cansar de fazer o bem. Tá certo? Então, fazer o bem é amar verdadeiramente, não apenas de palavras, mas de completude do coração. Então, vou orar por você, por mim, e pedir a Deus que nos abençoe nesses dias de pessoas más, de pessoas orgulhosas, de pessoas odiosas, que Ele derrame sobre nós essa graça do Espírito, que nos ensina a amar, que nos ensina a nos doar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, Senhor, amor tão verdadeiro, tão genuíno, Senhor, que mesmo estando nós em pecados, mesmo sendo rebeldes a Ti, Senhor, antes disto, Tu já nos amava. Antes de nascermos, o Teu sacrifício já tinha sido feito por nós. E muitas vezes, Senhor, nós não queremos negar, nós não queremos renunciar, porque ainda não estamos com o coração completo, Senhor, derramado em Ti. Não permitimos que o Espírito Santo, Senhor, produza esse fruto maravilhoso que é o amor. Perdoa, Senhor, muitos que estão esfriando, Senhor, no seu amor, pela Tua causa, pela Tua obra, pelos Teus filhos. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos trocado, Senhor, este fruto, Pai, pelas nossas vontades, pela nossa inclinação. Mas nos ajuda, que tenhamos um coração sábio, Senhor. Nós não estamos em um ringue contra os outros. Ah, Deus, nós estamos fazendo a Tua vontade e amando uns aos outros. O Teu Filho, Senhor, nos disse que nós seríamos conhecidos pelo amor que temos uns com os outros. Se há alguém, Senhor, nesta transmissão que está, Senhor, brigado, chateado com alguém, Senhor, que Tu possa gerar neste momento, Senhor, a vontade, o desejo de liberar perdão, Senhor. Se há alguém magoado, se há alguém rancoroso, Senhor, que Tu possa produzir perdão nesse coração, no meu coração também, Senhor. É isso que eu Te peço. Abençoa cada um que aqui está, Senhor.
a irmã Ireude, o pastor Rony, a Marina, a Joana. Ó, Deus abençoa cada um, cada irmão, a minha mãe, a irmã Letícia, a Fátima, todos os irmãos, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Quantas vezes ofendemos uns aos outros. Quantas vezes, Senhor Deus, em nome de coisas secundárias, em nome de partidos, em nome, Senhor, de políticas, em nome de denominações, Senhor, nós ferimos, nós escandalizamos uns aos outros. A Tua palavra diz que nós não devemos agradar a nós mesmos, Pai, mas os fracos, os pequeninos na fé. Nos ajuda, Senhor. Nós somos pequenos. Nós precisamos de Ti. Obrigado por tudo que Tu tens feito, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, pessoal. Boa noite. Obrigado por participarem. Que Deus abençoe vocês, tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês. E que seja com vocês. Que vocês recebam a palavra, tá certo? Se quiser assistir depois, eu vou deixar aí salvo aí. Obrigado, Fátima. Amém. Minha mãe, Mirla. Paz, gente. Paz. Letícia, paz do Senhor. Amém. Para todos. Durmam com Deus aí. Não há comer baião demais, não, para não sonhar, não ter pesadelo. Boa noite, paz do Senhor. Vou indo. Obrigado.